Oi, amigas e amigos do YouTube, minhas queridas e queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting. Hoje eu vou gravar para vocês um bloco bem lindo, tá? Um bloco oitavado. Vou ensinar como faz o molde e é um bloco bastante versátil, que agora, como estamos entrando na época de Natal, vocês podem fazer até com motivos de Natal. As meninas aqui no ateliê estão fazendo essa parte aqui de dentro, você pode fazer com tecido de Natal bem lindo e vai variando aqui fora também, tá? Isso é uma sugestão. Ele não é um bloco assim muito fácil, mas também não é difícil. Ele não é um bloco de grande complexidade, porque eu tenho ensinado ultimamente trabalhinhos mais fáceis para as minhas seguidoras, né? Que estão começando agora no patchwork. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, são iniciantes. E por falar nisso, eu queria pedir para vocês, minhas queridas e meus queridos, compartilharem com as suas amigas os nossos vídeos e deixem o seu like, né? E ativem o sininho, porque cada vez que a gente posta um vídeo, vocês são avisados imediatamente, automaticamente. Então, para nós é muito importante esse compartilhamento, né, com as amigas, porque é através do nosso canal que nós fazemos a nossa propaganda. Nós gravamos tudo com muito carinho para vocês, ensino o máximo que eu posso. Às vezes não fazemos mais até, né, por falta de tempo, todo mundo tem uma vida muito corrida hoje em dia, mas o que a gente faz com muito carinho. E nós temos recebido também muito carinho das nossas seguidoras. Elas dão um retorno, né, ou fazem perguntas, podem continuar fazendo, a gente responde, ajuda da maneira que pode, tá bom? Então isso que eu queria pedir agora no início do vídeo, compartilhem com as suas amigas, ajudem a fazer a nossa propaganda do canal, que isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos fechar, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos ver como que a gente faz esse molde para começar, como que a gente deixa um quadrado com 8 partes. Antes de eu ensinar, eu quero dizer para vocês que esses moldes, os vídeos que a gente grava, que tem receita, que tem molde, que tem alguma coisa especial, esse aqui eu vou deixar lá também, inclusive, a gente deixa no site, no nosso site, que vocês sabem, www.ateliermarisecunha.com, e vocês vão entrar na aba do Home. Lá bem no canto esquerdo, assim, em cima, tem uma aba chamada Home. No Home, vocês vão entrar assim à esquerda, tem várias coisas que tem ali dentro do Home. Vocês vão entrar em diagramas e downloads. Ali, esses trabalhos, essas receitas, eles estão em PDF e você pode baixar na sua casa para você, tá? Se você não sabe, às vezes as senhorinhas que nos seguem, peça para alguém fazer para você, um filho, um neto, baixa que vocês têm lá. Nós temos várias coisas já postadas lá. E esse aqui vai ficar lá dentro também, esse molde. Mas hoje aqui eu não vou ensinar a fazer o molde, eu já vou cortar direto, porque senão, né, como eu faço, como eu já sempre falo, nós estamos procurando fazer aulas mais sucintas e mais rápidas, que nós percebemos que o povo não gosta muito de aulas muito grandes, ou às vezes dividido em duas. Então esse aqui nós vamos deixar lá, ele tem a medida de 9,5 polegadas daqui do lado. Você sempre quando começa a fazer esse tipo de trabalho, você vai cortar, né? Você vai cortar ou uma tira nessa medida aqui, que ela é de 9,5 ou 24 centímetros, que seria daqui até aqui, e daqui até aqui. Como ele é um quadrado, né? Ele vai ter a mesma medida assim. Depois é que você vai oitavar. O que você vai fazer? Você vai cortar os bicos, né? Você vai tirar aqui 4 polegadas ou 10 centímetros, você tira lá, você marca e marca aqui, e vai marcando em todos eles. Marca aqui também 10 e 10, depois junta daqui até aqui e risca e corta. Então é muito fácil fazer esse molde na sua casa, tá? Mas para quem não quiser ter o trabalho, pode baixar em download, em PDF, que nós vamos deixar na pasta que eu já falei. Como eu já falei para você, você vai pegar um molde, ou você vai fazer primeiro no papel, ou você vai baixar, que nós já disponibilizamos, né, em PDF, você vai baixar, e vai fazer também, primeiro o molde você faz no papel. Quando você tiver o molde no papel, você vem, coloca em cima do tecido, ó, teu molde assim, aí você já, uma lateral aqui você já tira. Se você vai fazer mais, como eu já falei, você pode cortar já a tira toda nessa medida.
Ó, aí o que que eu faço? Eu coloco em cima e vou ajeitando. Aí o meu molde aqui, ele é o meu guia. Eu posso até colocar um alfinete aqui no centro, para ele não sair do lugar, ou em 2 lugares. Ó, eu coloco de um jeito que ele fique bem certinho em cima do tecido. Ó, aqui ele não vai mais sair do lugar. Verifique se ficou tudo certinho. E agora eu corto por aqui. Ó, escolho um lado, esse lado aqui já deixei ele mais ou menos pronto. Então agora eu vou dando a volta, eu vou seguindo o meu molde e vou fazendo no tecido. Ó, tiro aqui e é sempre bem mais fácil você fazer com um molde do que você cortar direto no tecido, né? Então todas aquelas dicas que eu já dei pra você de como fazer, você vai fazer primeiro no papel. Você pode usar essas alfinetes aqui, ó, chatinhas, que elas não saem do lugar, né? Você pode usar a régua em cima, ó, você cuida só pra régua não correr. Ó, e aí eu vou dando a volta, eu vou usando sempre o meu papel, meu molde embaixo como guia. E assim eu tenho o meu octógono. Aí aqui eu dou uma ajeitadinha no finalmente aqui, ó. Viu? Agora só eu saco o molde. E aqui eu tenho o meu octógono para começar meu trabalho, tá bom? É isso aí, muito fácil de fazer, mas faça primeiro o molde em papel, ok? Então, aí eu já cortei o molde aqui. Como eu falei, se você quer fazer, você pode fazer esse tipo de trabalho com tecido estampado ou agora para Natal, ele fica muito lindo também. Você tem que escolher, como ele é uma parte aqui de dentro, né, que ele fica oitavado, como ele é bem grande, você tem que escolher um tecido muito bonito aqui, assim, um tecido estampado, floral, para que o bloco, né, dê assim um tchan, né. Esse bloco, ele faz parte de uma sequência de blocos que nós estamos fazendo, desenvolvendo aqui no ateliê, e depois, com certeza, vamos gravar outros para vocês. Já gravamos alguns, né, vocês têm notado que a gente tem postado alguns blocos também, e também estamos desenvolvendo outros que gravaremos futuramente. Aqui, como eu falei, então você pode, se você quer fazer mais de um, você corta a tira toda na medida, como está aqui, ó. Aqui ela está em outra medida, que é uma sobra que eu tenho, mas aqui você cortaria, supomos, toda a tira na medida. Aí você corta o quadrado e depois você faz as pontas. Aí desse jeito você deixa ele com 8 partes. O que mais vamos precisar de material? Para as pontas, essas pontas pretas aqui, você vai cortar 2 quadrados de 5 polegadas ou 12 centímetros e meio, ok? Para quem trabalha em centímetro. Eu sempre dou as duas medidas, que aí as meninas não reclamam. Quem trabalha em polegadas e quem trabalha também em centímetros, tá? E depois nós vamos cortá-lo uma vez em diagonal. Quando chegar mais para o final eu mostro para vocês. Nós estamos vendo agora o material. Nós vamos precisar, as tiras que foram usadas aqui, você vai fazer contrastes aqui com 2 cores. Eu sempre aconselho fazer uma bem clara, se você não quiser usar o branco, mas use bem próximo ao branco, tá? Um pérola ou cru, mas bem próximo. Aqui precisa sempre um contraste e sempre combinando com o que você usou aqui no meio. Então, o estampado que você colocou aqui, você veja, ó, aqui eu poderia até colocar amarelo, se eu quisesse, poderia colocar verde. Então, aqui eu usei o branco e o rosa, tá? Eu saquei essas 2 cores daqui. E o preto é o fundo. Se você estiver usando aqui um fundo verde escuro, bota aqui alguma coisa com verde escuro nas bordas. Está usando azul marinho, coloque aqui azul marinho. Tá? Então, ele é um bloco que a graça dele está nos contrastes, ok? Então, essa medida é 2 polegadas e meia ou 6 centímetros e meio para as tiras. Então, como aqui eu estou trabalhando em rosa e branco, eu tenho as duas na mesma medida, tá? Então, 2 polegadas e meia ou 6 centímetros e meio,
ok? Então esse é basicamente o material que nós vamos precisar. Eu não vou fazer esses cortes porque como ele é um bloco um pouquinho, né, mais, eu não digo difícil, mas ele não é para tão principiante assim, e quem não sabe ainda cortar ou quem quiser fazer, nós temos no YouTube aulas que ensinam, né, a cortar. Lá eu ensino a cortar com a régua, cortar pela placa, cortar de todas as maneiras. Mas aqui então eu vou já fazer direto, vamos fazer direto na parte da costura. Então o que a gente faz? Tanto faz você começar com o rosa como o branco, porque você vai fazer um sim, um não. Então se eu usei o rosa aqui, o seguinte é branco, e assim vai. Aí o que eu faço? A medida aqui da parte de trás, ele é um bloco que você costura ele de ré, tá? Então eu sempre digo que ele vem de ré, ele vem no sentido anti-horário. O que eu faço? A primeira medida aqui, eu posso deixar ou rente, se eu quiser, ou um pouquinho mais. Eu sempre deixo um pouquinho mais para fazer um refilamento, um esquadriamento, o que eu precisar. O da frente, da parte da direita, eu tenho que imaginar que aqui eu terei outro passando aqui, ó. Ó. Então, ele vai ter que alcançar essa parte aqui, tá? Então, depois de costurado, esse aqui vai encolher um pouquinho com a costura, com a margem de costura. Mas eu tenho que ter em mente que ele tem que passar. Então, aqui, eu quando faço esse bloco, eu faço meio no olhômetro, porque eu marco um e corto todos os iguais. Mas eu, às vezes, deixo assim, porque se você quiser fazer com outra medida aqui, também dá. Aí você vai ter que... Por isso que eu estou ensinando esse macete, que você tem que passar em cima da outra costura, tá? Esse aqui, se nós formos cortar aqui, eu já vou passar até para vocês quantos centímetros que vai dar. Vamos ver. Ó, você pode cortar com 1, 2, 3, 6, 7, 8 polegadas, tá? 8 polegadas. Ou você pode cortar também com a tira, trabalhar, se você quiser, trabalhar com a tira inteira e cortar depois, também pode. Eu gosto de trabalhar com os pedaços menores, que facilita mais na máquina, tá? Então, esse aqui eu vou cortar. Então, aqui você vai cortar com aproximadamente 8 polegadas ou 20 centímetros e meio, para quem está trabalhando em centímetros. Então, aqui, ó, o que eu faço agora? Eu coloco ali e essa parte aqui vai ficar em espera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma... Ó, eu deixo sempre aqui meia polegada ou 1,5 centímetros. Você não leva a costura até o final. Você vai iniciar a costura aqui e vai parar aqui. Aqui onde eu marquei, tá? Poderia fazer com lápis, aqui eu fiz com a unha mesmo. Eu vou para a máquina e eu já mostro para vocês. Ó, você vai parar esse tantinho aqui antes do finalmente da costura, tá vendo? Você pode fazer um retrocesso, você vai parar aqui, aí essa costura aqui vai ficar em stand-by aqui esperando, tá? Eu vou encerrar depois o bloco aqui. E aqui, cada costura que eu faço, eu passo, tanto faz pra dentro, ó, você pode passar pra dentro, ou vincar, ou pra fora. Eu gosto de vincar pra dentro. E aqui, deixa eu me levantar que fica melhor para cortar. Ó, cada uma dessas daqui, cada costura que eu fizer, eu vou alinhar o corte, essa parte de trás, a da frente fica aqui esperando. Essa daqui, eu alinho o corte dela pelo corte do meu octógono ali, ó. Ó. Agora, como eu falei que eu vou costurar, deixa eu pegar depois eu pego um lixinho ali. Como eu vou costurar agora de ré, agora vai ficar mais fácil. Então, se eu coloquei um rosa, o próximo agora é um branco. Então, aqui eu vou tirar a minha margem de costura, a minha orelha. E eu vou... colocar aqui. Aqui, ó. Sempre aqui agora,
o comecinho desse lado esquerdo, eu deixo sempre um pouquinho só, assim, que eu não gosto nunca de começar os dois juntos. E aqui eu levo até o final, ó. Então, agora, se eu quero cortar, posso cortar já. Eu deixo um pouquinho maiorzinho, né, pra garantir. E eu faço uma medida e corto. Ó, direito com direito, sempre. E aqui eu coloco ali. E agora eu passo a costura direto até lá. Eu vou de ponta a ponta. Ok? Ó, sempre cortando, né? Como eu estou trabalhando no sentido anti-horário, eu prego um e corto. E assim eu continuo. Agora eu prego o rosa. Assim eu vou, ó. Costuro um rosa e um branco. Ó, eu marco por aqui, ó. Ou se você quiser cortar todos já, mas eu já vou cortando à medida que eu vou usando. Ó, se você já quer cortar todos já com 8 polegadas, pode cortar. Deixa eu ver onde é que tá a minha medida aqui. Você pode trabalhar de várias maneiras. Ó, se você vai fazer mais de um, já corta bastante. Se você quer trabalhar com a tira inteira e ir cortando, pode. Quer cortar, ó, esse aqui até cortei a mais, eu nem precisava, tá? Aqui pode, é só o primeiro que tem que ficar lá, que vai um pouquinho maior. Esse aqui eu acho que até um pouquinho menor pode cortar, deixa eu ver. Esse aqui poderia ser até com 7 polegadas, tá? Mas como eu já cortei assim, vou deixar assim. Mas esse, um 7 ele alcança. E assim você vai. Agora eu vou costurar mais um pra você ver, tá? E depois nós vamos dando a volta e vamos terminando aqui. Eu vou dar uma acelerada e paro para explicar aqui como é que faz o acabamento. Ok? Ó, eu fiz esse daqui para mostrar uma coisa. Não comece a costurar muito dentro. Aqui ainda dá para pegar porque tem a margem de costura. E por isso, lembra que eu falei que tem que deixar um pouquinho para fora? Aqui eu vou cortar para vocês verem, ó, mas ele dá de aproveitar porque ele fica dentro da margem de costura, mas não pode bobear, ó. Aqui ainda consigo, né, costurar ali com a margem. Se você coloca para dentro, você tem que ver quando começa, não é para medir ali, é para medir aqui, ó, sempre considerando a margem de costura. Por isso que ele tem que ficar sempre um pouquinho para fora. Ó, ele tem que ficar o tanto, ele tem que passar para lá o tanto da margem de costura. Tá? Mas aqui, ó, se ficar assim na sua casa, ainda dá para salvar, não tem problema. Então, eu vou mostrar aqui o ideal é sempre colocar, ó lá, um tantinho a mais, ó, nos dois lados. Esse aqui eu cortei bem na estica, precisaria ter cortado até um pouquinho mais, agora eu vou aproveitar isso mesmo.
Ó, agora aqui o branco deu certinho e aqui faltou um tiquinho. Tá vendo? Por isso que é bom sempre jogar um pouco mais. Mas aqui ainda dá para aproveitar, mas tome cuidado quando você fizer para não fazer muito na estica. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior. Ó, e dá certinho, tá vendo ali? Mas esse aqui não vai comprometer, porque ele fica dentro da margem de costura. Aqui eu vou ter que cortar, eu tava aproveitando aquela matira que eu já tinha ali de um retalho que sobrou. Como eu vou cortar outra tira, já vou aproveitar. Pra quem não sabe, né, as meninas principiantes que não sabem cortar pela régua. Ó, aqui eu já tenho ela dobrada na minha sequência, certinha. Eu só coloco aqui com a régua, eu marco 1, 2,5 polegadas. Como eu tô trabalhando em polegadas, né, eu marco 1, 2,5 e corto. Seguro a régua. Tudo isso eu já ensinei, ó. Vou levando a minha mãozinha e eu tenho a tira. Bem fácil. E se você vai fazer, aqui eu tô fazendo um só para demonstrar, para dar aula, né? Mas se você já pega aqui na medida, ó, já corta aqui 8 polegadas, 7,5, né? E já pica tudo aqui, tá? Quantos que eu vou precisar aqui agora? Rosa e branco. Então eu vou precisar um só. Eu vou pegar um só. Mas você está trabalhando na sua casa, né? Vai fazer mais, já corta, tira todos na quantidade que você precisa. Vou cortar então agora um pouquinho mais médio. Cortei 8, era mais, ficou grande, vou cortar 7,5. Pronto. Agora vai dar certo. Ó, o ideal é sempre uma medida que passe um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Ok? Vamos lá. Aqui já saiu bem fora. Ó, tá vendo? Quando eu boto um pouquinho a mais, esse é o tamanho ideal, ó. Poderia até do 7,5 chegar indo um pouquinho para lá. Então isso você vai ajustando as medidas aí na sua casa, porque às vezes se você variar o tamanho, eu tô fazendo essa variação de medida aqui, porque às vezes você pode querer fazer com outro tamanho, né? Não tem problema nenhum. Aqui nós vamos, eu tô deixando essa parte aqui também, vamos cortar, né? Mas tô fazendo, quando chegar aqui, agora eu vou cortar a parte de fora. Você faz assim, ó, faz a mesma coisa, ó. Aí você vai se perguntar, mas por que eu deixei essa aqui em espera? Justamente a espera vai entrar agora, ó. Eu boto isso aqui pra trás, eu alinho aqui a minha medida e faço a mesma coisa aqui. Ó, eu sempre sigo pelo corte do meu octógono, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o branco e depois que eu encerro lá. Por isso que ela tem que ficar aqui esperando. Acho que eu tinha cortado aqui. Ó. Aqui eu puxo a minha costura que eu tinha colocado para ela virada para dentro, eu puxo ela de volta. Aqui esse branco eu deixei bem na estica. Só vou colocar aqui. Eu seguro, passo na máquina assim mesmo, ok? Então eu faço primeiro aqui, corto, alinho lá e depois que eu fecho ali. Ó, como eu tenho que encaixar o pé da máquina ali, meia polegada ou 1,5 centímetros que eu deixei de espera é o mínimo. Você pode deixar até um pouquinho mais se você quiser.
aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer esse aqui pra baixo agora, ó. Porque eu sempre tenho que alinhar pelo corte do meu octógono. Agora eu vou trazer assim, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, tô só vincando, tá? Aquilo que eu falei, ó. Essa medida que eu deixei aqui de espera é o mínimo para encaixar o pé da máquina aqui, tá? Porque eu tenho que encaixar o pé aqui para poder costurar. Se eu deixo menos do que isso, eu não consigo. Então, esse é o mínimo. E aqui eu tô só vincando, mas você pode passar, fica melhor. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai seguir o corte, vai ajeitar aqui, ó. Vindo pelo corte. Ó, meu corte aqui. Espera aqui, eu botei um pouquinho pra lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí que eu vou botar a minha última lá. Lembra a espera que ela tava ali? Agora eu vou pra máquina e costura. Então, por que eu falei no começo, ó? Eu tenho que deixar essa espera, que ela cubra essa daqui que vai chegar aqui no finalmente. Ela tem que cobrir aqui, ó, e aqui ainda até sobrou um pouquinho. Aqui eu falei, acho que 8 polegadas, poderia estar trabalhando com um 7,5. Seria a minha medida. Eu gosto sempre de trabalhar com uma folguinha. Agora eu vou na máquina e costuro daqui até o final. Ó, como essa primeira que eu tinha passado pra dentro. Aí você pode ver, a costura você pode passar pra fora, como eu falei, pra dentro, abrir a costura, né? Do jeito que você quiser. Ó, aí agora eu vou fazer os outros cortes. Também vou seguindo agora, ó, eu sempre tenho que seguir, né, as linhas do octógono. Aqui eu vou seguir as de fora agora. Ó, e vou tirar essa rebarba. Agora eu vou dar a volta, ó, pelo outro lado. Eu sempre olho aqui, se a direção aqui da costura aqui dentro está correta. E como ele estava com 2,5, como ele comeu aqui 1/4 de costura, então aqui eu tenho 2 1/4, 2 polegadas e 1/4, tá? Para centímetros, vamos ver, essa medida ainda não decorei, 2 1/4, olha lá, ó, 5,5 centímetros. Aí eu vou fazendo o corte agora por fora. Ó, dando a volta. Alinho aqui, vejo se tá 2 1/4 aqui e aqui. E aí eu vou. Mesma coisa, ó. 2 1/4. Aqui faltou um pedacinho, mas não tem problema, porque a costura vai passar aqui agora, ó. Tá vendo? A margem de costura vai passar aqui, ele vai pegar ali até um pedacinho assim, não faz diferença e não tem nenhum problema. Você não pode ter mais do que aquilo ali. Então aqui eu vou olhando e vou cortando, ó. É um bloco fácil de fazer, ele não é difícil. Às vezes as pessoas que são principiantes olham e falam, ai, mas é muito difícil. Não, não é. Ele só deixando ali, só tem problema de deixar aquela espera. E as meninas aqui no ateliê, todas já fizeram, as que não têm muita experiência, você pode fazer na sua casa, que vai dar muito certo. Ó, tá vendo? Tô sempre alinhando aqui também, aí não corro o risco de de entortar o bloco. Ó, então aqui eu tenho meu octógono pronto. O que eu faço agora? Você pode até deixar assim, se você quiser, ou usá-lo como suplá, né? As meninas agora estão fazendo aqui como suplá de Natal. Então, depois até nós vamos gravar um de Natal para vocês e dando outras dicas para Natal. Então, você pode deixar assim, né? Que ele fica até na forma de suplá. E se você quer transformá-lo num quadrado, você pode querer fazer uma manta, uma colcha, alguma coisa. Você vai pegar os 2 quadrados que eu já passei a medida, que é 5 polegadas ou 12,5, você vai cortar uma vez no meio.
fazer uma vez diagonal, o meio que eu digo é em diagonal, tá? Às vezes eu falo umas coisas e depois eu vejo no vídeo que eu não complementei. E você vai colocar aqui, ó, aí você vai escolher essa medida aqui, ó, ela tá bem assim na estica, mas assim você pode até botar um pouquinho mais, se você quer trabalhar, depois fazer um refilamento, um esquadriamento, quer colocar um pouquinho maior, pode colocar. Mas essa aqui também dá, ó, ela dá bem certinho. Então aí eu coloco aqui, primeiro eu coloco pra ver a posição, né? Então aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uma limpada na minha mesa aqui, que tá muita bagunça. Então aqui, ó, eu coloco aqui em cima, nos cantos, ó. E aí eu transformei o meu octógono em quadrado. E aqui eu tenho ele pronto, já costurado. O que acontece? Essas pontas aqui, quando você costurar essas pontas, você só faz depois, pega a régua. Esse aqui eu tenho a intenção de deixar em forma de octógono para quando eu dou aula aqui no ateliê, eu mostro as duas versões. Depois que você costurou as pontas, elas vão ficar assim com umas rebarbinhas para fora, né? Você só pega a régua, coloca ali e faz o refilamento. Aí depois do refilamento, você tem ele assim, o bloco pronto. Tá ok? É um bloco bonito, versátil, vocês viram, facílimo de fazer, não é difícil para quem é principiante, pode fazê-lo tranquilamente, que não tem problema nenhum. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo, nosso tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bloco e com certeza faremos outros. E aproveitem bastante. E não esqueçam, hein? Como eu pedi, compartilhem com as amigas e inscrevam-se no nosso canal. Beijo e até a próxima. Tchau!